E aí, agora de volta. Eu acredito que o áudio deve estar bom agora, né? Deixa eu ver se vai entrar novamente aí. Vamos ver se a irmã Mara vai entrar, ou quem vai entrar aí para poder me falar. Vamos ver. Estou esperando. Só adianto para você que está começando a assistir agora que esse vídeo é muito importante. Tá tudo bem ainda, irmã Mara? Posso começar a gravar agora? O som tá bom? Dá para ouvir direito? Tá tranquilo? Ô Wellington, paz, querido. Tá saindo bom o som? Vocês podem me ajudar a falar, pastor, o som tá ótimo, ou o som não tá bem? Tem alguém? Tá ótimo, então tudo bem, vamos lá. Queridos, eu estou gravando essa live porque eu acho ela profundamente significativa e importante para a minha vida, para o meu ministério, para o chamado que Deus tem para a minha vida e para todos os discípulos que Deus tem colocado sobre a minha responsabilidade. Eu reconheço que esse não é um vídeo fácil de gravar, mas ele é necessário, ele é muito necessário. Então, eu quero que você esteja com o coração aberto e aberta para ouvir o que eu vou dizer. Eu acredito que haverão muitas críticas, muitas palavras contrárias, mas o que eu vou dizer aqui é a mais absoluta verdade. Uma verdade que eu acredito que muitos pastores até conhecem, mas muitas vezes não têm coragem, ou não é que nem talvez não seja coragem, talvez não tenha estrutura ainda necessária para poder dizer o que eu vou dizer. O que eu vou falar para vocês pode parecer uma coisa muito forte, talvez até desagradável para alguns, mas eu tenho um compromisso muito grande com a verdade. A verdade é o que me leva a caminhar. E para começar, eu gostaria de derrubar algumas mentiras que estão sendo ditas ao meu respeito aqui na cidade de Penápolis, que não condiz com a realidade. As pessoas têm inventado algumas histórias ou distorcido algumas coisas que nós temos dito de forma até muitas vezes leviana, e infelizmente algumas pessoas têm dado lugar a isso. Eu gostaria de dizer que eu sou um homem muito sério mesmo. Eu tenho muito respeito pela palavra, tenho muito respeito pelas coisas de Deus. Eu particularmente, é um testemunho pessoal, eu abdiquei de uma vida pessoal para poder viver em detrimento da obra de Deus. Então, eu não acho que seja justo o que está acontecendo. Então, para que não fique apenas nas minhas palavras, eu quero que você tenha o seu coração aberto. Eu sou amigo de todos, tenho grandes pastores, eu não estou em pecado, eu não estou em adultério, eu não estou roubando, nada disso. Eu considero pecados gravíssimos. Mas eu vivo uma vida hoje muito difícil, está acontecendo um grande mover aqui na igreja, porque ao longo do tempo eu tenho sido muito cobrado pelo Eterno para falar uma verdade que o movimento evangélico não está preparado para ouvir, ou na verdade não é que não está preparado para ouvir, não quer ouvir. Já acostumou tanto com pregações, com costumes, que as pessoas hoje não procuram as escrituras para saber se o que estão falando é verdade ou não. Então, eu quero que você ouça-me como pastor, entenda que meu coração está bem abalado ultimamente, porque eu tenho ouvido coisas que têm me magoado profundamente. Logo eu, que sou uma pessoa que procuro ter tanto carinho, tanto respeito pelas pessoas, acredito que eu não mereça isso, mas independente disso ou não, eu respeito a opinião de todos, e talvez a única coisa que eu peço é que vocês também respeitem a minha opinião. Eu sou líder de uma igreja chamada Paz aqui em Penápolis, de um segmento chamado evangélico. Eu já pastoreio há muitos anos, e já desde muitos anos o Eterno tem falado ao meu coração através das Escrituras Sagradas sobre algumas verdades que o segmento evangélico teima e reluta em não admitir como sendo verdade. E eu, na verdade, acabei rompendo com essas falácias, até porque quando eu leio as Escrituras, eu não encontro respaldo para essas doutrinas que eu vejo pessoas pregando como sendo absolutas. Então o que você vai ouvir agora é muito importante. Depois você pode até compartilhar esse vídeo à vontade. Eu só quero dizer para você aonde que a Igreja Paz está posicionada existencialmente dentro de Penápolis ou no Brasil. Qual é a nossa doutrina, qual é a nossa fé? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a questão de Yeshua, de Jesus. As pessoas estão dizendo que eu não acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, claro que eu acredito. Acredito que Yeshua é o Mashiach, prometido por Deus. Deus prometeu, ele disse para Moshe Rabino, para Moisés: o Eterno levantará um profeta maior do que você, a esses ouvirão. E esse é Jesus. Eu creio, acredito que Jesus é o Filho de Deus.
acredito que ele é o Messias. Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo: mas qual é a mensagem central do Evangelho? Não é dizer que Jesus é o Messias? Sim, eu estou dizendo, Jesus é o Messias. E aí? Algum pecado em dizer isso? E tem algum pecado eu admitir que Jesus é o Messias? Não, ele é o Messias prometido. Ok, beleza, passou esse tema? Então tá. Tem falado por aí que eu não acredito no Espírito do Eterno. O Eterno tem um Espírito, eu acredito que ele tem um Espírito. Pronto. E aí? As pessoas vão continuar mentindo para você, dizendo que eu não acredito no Espírito de Deus? Acredito, eu creio, o Espírito de Deus é real, ele tem um Espírito. Se você tem um Espírito e eu tenho um Espírito, o Eterno também tem um Espírito. Diz logo no capítulo 1 de Gênesis que o Espírito do Eterno pairava sobre a face das águas. Tá bom, eu creio. Agora vamos falar daquilo que teu pastor, ou muitos pastores muitas vezes não têm coragem de te dizer, e que eu vou te dizer abertamente, que foge um pouco do conceito da igreja evangélica tradicional, que se acostumou com essa falácia sem nunca olhar a Bíblia. E fique à vontade, se você quiser refutar aí depois nos comentários, pode ficar à vontade, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, até porque o máximo que você vai descobrir é a verdade também. A primeira verdade é sobre o céu. Te contaram ao longo de muitos anos que você, quando morrer, vai morar no céu, mas a Bíblia não diz isso. E aí? Você não precisa acreditar em mim, leia as Escrituras, ora, é fácil. A Bíblia não diz que nós vamos morar no céu, diz que nós haveremos de passar pela ressurreição, e depois da ressurreição moraremos eternamente com o Mashiach aqui. Até por causa disso, em Apocalipse diz que ele vai criar uma nova terra. Para quem que é essa nova terra? Para os anjos? Pense. Congregar na Igreja Paz exige que você seja uma pessoa que pense, que não seja um alienado, uma alienada que está acostumado só a ouvir e não acostumado a questionar nada. Aqui na igreja você tem que ser como o povo de Bereia, até porque todos nós estamos aí caminhando na busca da verdade, do tesouro sagrado que Jesus falou, que quando a gente encontra um tesouro, a gente vende tudo que tem e compra. Então, se você vier congregar na Igreja Paz, você já vai saber que eu não vou falar que você vai para o céu, porque ninguém vai para o céu. Só um desceu do céu e depois subiu. Quem é? Yeshua, Jesus, o Mashiach. Acabou, todos nós somos daqui. Pronto, eu preciso me libertar disso, até para você chegar aqui consciente do que você vai ouvir muitas vezes se eu falar sobre um assunto ou outro. Segundo, que é o grande mito da igreja evangélica, que assumiu um dogma católico do ano 325, contestado por Ário, mas profundamente endossado por outros, que é a questão da trindade. Bom, não existe trindade na Bíblia. Shema Israel diz assim: Shema Israel, Adonai Eloqueinu, Adonai Echad, o Eterno é um. Eu acredito em um Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que é meu sustentador, meu guardador, o guarda de Israel, o Eterno. Acredito que só há um Deus. Não acredito num dogma que está escrito dentro dos anais da Igreja Católica, que a Trindade é uma doutrina católica. Acredito no que Paulo fala em Colossenses, quando ele diz, e esse é um mistério que desde os tempos antigos estava escondido, mas agora aprove a Deus nos revelar. E qual é o grande mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Pronto, simples assim. Eu não estou fugindo do que vocês pensam que eu estou fugindo, eu falo abertamente, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, até porque eu estou seguro da verdade. Não existe, quem acredita em trindade, no mínimo é politeísta. No mínimo, não pode se dizer que é monoteísta, porque se eu creio em mais de um Deus, eu sou politeísta. E eu não sou politeísta, sou monoteísta. Creio que só o Eterno é Deus. Acabou. Você pode contestar ou não, mas se você for nas Escrituras, você não vai encontrar. Tudo bem? Terceiro, estão falando muito sobre a questão de judaizante. Não tem nada de judaizante, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas Jesus não nasceu na Coreia, Jesus não nasceu na China, Jesus não nasceu no Paraguai. Você que gosta tanto de criticar, mas você não sabe onde é que Jesus nasceu? Jesus nasceu em Israel. Ele é israelita. Ele é da tribo de Judá, ele é judeu, é de Judá. O Deus que você profere é judeu. Acabou. Então como é que você não acredita naquilo que você mesmo prega?
Como é que você coloca no nome do teu grupo Shalom, Adonai, e você não acredita nas coisas de Israel, da palavra do Eterno, que é o hebraico? A palavra é hebraica. A Bíblia não foi escrita originalmente em inglês, nem em tailandês, foi escrita em hebraico, e simplesmente nós estamos decodificando as escrituras e ensinando as escrituras com a seriedade que ela necessita, para mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua, Jesus, o Messias. Pronto, falei, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acredito que a palavra é inerrante, mas acredito que os homens, infelizmente, deturparam durante muito tempo as escrituras. Isso aqui é uma live, eu não estou com vontade de terminar rápido, estou com vontade de esclarecer para você. Esta também é uma outra grande verdade. Então, o dia do Senhor, pastor, o dia do Senhor é domingo. Não, não é, nunca foi. Eu não sei como é que os pastores conseguem lidar com Êxodo, capítulo de número 20, quando diz que nós temos que guardar o Shabat, que é o dia do Senhor, que é o sábado, que é o 7º dia, que depois foi alterado pelo catolicismo. Então, às vezes eu não sei se nós somos católicos ou, entre aspas, nós somos evangélicos, porque nós professamos as doutrinas católicas, e eu acho que a missão da igreja evangélica é justamente pregar uma mensagem que seja diferente daquela que o paganismo prega até hoje, com todo respeito, se eles quiserem pregar, mas eu acredito que Deus não nos chamou para ser mais um, para ser igual. Então, na verdade, qual é o dia do Senhor? Eu não vou mentir para a igreja dizer que o dia do Senhor é domingo, até porque Jesus, vocês aprenderam que Jesus ressuscitou num domingo? Leia a Bíblia, ele ressuscitou no Shabat. Mas você nunca leu, né? Então você não vai entender, você acha que eu estou falando bobeira, sabe por quê? Você não lê a Bíblia, você está acostumado que a tua igreja fala, o que a tradição diz, e você não examina as escrituras como ela é. Obrigado, querida, amém, irmã Cláudia. Então, simples assim. Então, qual é o dia do Senhor? Se perguntar para mim, é o Shabat. Por enquanto ainda temos cultos no domingo, mas eu creio que um dia nós teremos cultos no Shabat. Teremos os ensinos da palavra no Shabat, será maravilhoso. Sabe por quê? Não porque a gente está interessado em agradar a homens, mas porque nós estamos procurando agradar a Deus. Isso é importante. Eu estou muito à vontade para falar isso, porque eu não estou tentando ofender ninguém, viu? Pelo amor de Deus, hein? Não se sintam ofendidos. Apenas me deem a oportunidade de nem sequer me defender, porque eu não tenho do que me defender. Eu só estou falando a verdade, porque você talvez escute, Penápolis é uma cidade pequena, e normalmente nas cidades pequenas as pessoas se conhecem, ficam falando, só que infelizmente você sabe como é que é, a informação chega distorcida, né? Muitas vezes. Então, eu estou abrindo meu coração para falar a você a verdade. Primeiro, céu. Não, você não vai para o céu. Salmo 115 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens e aos filhos dos homens. Eu não estou falando como um leigo, irmãos. Estou falando como alguém que estuda a palavra, e eu tenho responsabilidade com a tua alma. Se você quer ficar num lugar e acreditar nisso, é um direito que você tem. Eu não estou querendo ofender ninguém, mas estou falando a verdade, e a verdade é essa: você não vai para o céu. Espero que você participe da primeira ressurreição, e que nós possamos morar eternamente com o Mashiach. Amém? Segundo, trindade é idolatria, é um fato, trindade é idolatria. E aí algumas pessoas falam assim, mas o senhor falou esses dias atrás sobre a reforma de Lutero. Lutero era um antissemita. Lutero aconselhou muitas vezes a queimar os judeus vivos, e os judeus são o povo de Deus. Os judeus são o povo de Deus. A irmã Mara está fazendo, podemos fazer culto de adoração ao Espírito Santo de Deus? Eu tenho que fazer culto de adoração a Deus. Quando eu fizer um culto de adoração a Deus, o seu Espírito está adorado. Ou alguém pode separar o Espírito do Eterno? Não tem como. Então, Jesus falou, adore a Deus, adorarás ao Senhor. Jesus disse, não foi o pastor que falou, foi Jesus. Jesus disse, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então nós estamos aqui para prestar culto a Deus, não tem nenhum pecado nisso. Eu não acho que nós estamos pecando ou sendo hereges dizendo que o culto é para Deus, porque Jesus mandou dar o culto para Deus. Então vamos dar o culto a Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida. Deus nos deu Ele como primogênito, o primeiro que ressuscitou para nós ressuscitarmos depois. Para quê? Para servir a Deus. Ok? Então não tem como, não dá para separar o Espírito do Eterno do Eterno. Então quando eu adoro a Deus, eu estou adorando Ele em toda a sua amplitude e plenitude. Espero ter respondido, irmã Mara.
porque senão nós nos tornamos idólatra, e nunca foi essa a ideia do Eterno. Bom, Jesus era judeu, você já sabe disso, né? Então Jesus não era americano, então eu tenho que estudar as coisas que têm a ver com Jesus, com Deus de Israel. Todos os profetas eram judeus, então como é que eu vou estudar um outro assunto que não seja de Deus? Me explica. Porque Jesus não é americano. O Jesus que você encontra sendo pregado nas igrejas, ele é muito mais ocidental do que um judeu oriental. É essa visão que precisa ser mudada. Talvez você esteja ouvindo um Jesus que não seja das Escrituras Sagradas, ok? Jesus das Escrituras Sagradas, ele guardou o Shabat, ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito sobre ele, e isso tornou ele cada vez mais a verdadeira glória do Pai. Agora eu quero falar sobre a Torá e sobre a graça. Porque lá na Igreja Paz o pessoal só fala do Velho Testamento. Irmão, em primeiro lugar, não existe Velho Testamento e também não existe Novo Testamento. Testamento é para quem morreu, e Deus nunca fez testamento com ninguém. Eu ia falar aqui do desafio, mas não vou desafiar ninguém. Só você ler a Bíblia. Deus nunca fez testamento com ninguém. O eterno Senhor nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com o homem, ele fez aliança com uma família, ele fez aliança com uma nação, e agora através do Filho nós temos uma aliança com Deus, entendeu? Nós teremos essa aliança com Deus através da aliança que Cristo fez com Deus. Pronto. Então as pessoas falam que não tem que pregar o chamado Velho Testamento, mas me diga, quando Jesus veio, existia Novo Testamento? O que Jesus pregou foi o Novo Testamento? Não, ele pregou a Torá do Eterno, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele pregou as Escrituras. Eu estou falando para você a verdade. Jesus falou, tudo que os profetas falaram de mim está escrito. Então ele não veio trazer algo novo, ele veio simplesmente mostrar uma aliança renovada, que é através dele, entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Pronto. Então, como é que eu posso deixar de ensinar e falar aquilo que Jesus ensinou? O que eu vou ensinar? As cartas de Paulo. Tem gente que acha que a carta de Paulo aboliu a Torá, que eles chamam de lei, mas não tem nada de lei, é a Torá do Eterno, é as Escrituras Sagradas. Não, Paulo pelo contrário nos incentivou a guardar a Torá, a cumprir os mandamentos. Porque hoje em dia as pessoas são mais ou menos assim, preste atenção, vou te explicar para você como é que é. O primogênito de Deus, quem é o primogênito de Deus? Israel. Está escrito, o Israel é o meu primogênito, é o meu filho, eu chamei do Egito. Está escrito isso, tem gente que não lê a Bíblia, mas eu estou aqui para mostrar para você que eu já li, tá? Então está escrito isso. Então nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel. Agora que eu sou adotado, eu chego dentro da casa do pai, eu tiro os meus irmãos, o adotado tira os irmãos, e agora os adotados é que vão dizer como é que tem que ser a casa? Não, se eu sou adotado, eu tenho que me comprometer com as regras da casa de onde eu fui adotado. Olha só, simples assim, eu estou tentando ser o mais leigo possível, né? Estou usando quase que o grego koiné, que é o mais simples para tentar explicar isso. Então, não existe, a lei não foi abolida, não há como abolir a Torá, não há como abolir. A Torá é a árvore da vida, está escrito. Tudo bem? Mais uma coisa também, que algumas pessoas falam assim, mas lá na igreja falou que a gente não tem que ganhar almas. Aonde você já leu na Bíblia que nós temos que ganhar almas? Tempo para pensar. Até onde eu sei, nas Escrituras está escrito, ide por todo mundo e fazei discípulos. Imagine uma mulher que ganha uma criança e depois abandona. Consegue conceber isso? As pessoas ganham a alma, trazem para a igreja e depois abandonam. As pessoas morrem. Jesus falou para a gente fazer discípulos. Só que para você fazer discípulos, você tem que ter moral. Para fazer discípulos, você tem que ter caráter. Para fazer discípulo, você tem que ser melhor do que aquele que você está discipulando. São verdades absolutas. Eu não sei, parece até que eu estou falando uma coisa de outro planeta, mas é uma coisa básica do Evangelho. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ele não mandou ganhar alma, porque alma se ganha e se perde, discípulo não.
ele segue, ele permanece. Quando você deixa, mesmo se você deixar de seguir, ele continua seguindo a Cristo. Ok? Deu para entender isso? Porque talvez as pessoas estejam mentindo, e isso é muito feio. Até porque, irmãos, eu quero livrar muitos irmãos de condenação, porque estão falando mal contra a minha vida. E na verdade foi Deus que me chamou para essa obra. Eu não estou aqui aventurando. Isso aqui não é uma aventura. E a gente não pode tocar naquele que Deus escolheu. Você pode até não gostar de mim, mas tem que amar a Deus. E foi Deus que me escolheu para esta obra, assim como escolheu muitos pastores. E todos nós, pastores, os pastores aqui de Penápolis, muitos vivem dilemas, porque as pessoas estão tão acostumadas com certas mentiras pregadas, que quando chega a verdade, elas não querem mais aceitar. Deixa eu te contar uma historinha. Diz que uma certa vez a mentira estava perto de um rio, e de repente veio passando a verdade. E aí a mentira falou para a verdade: ô verdade, vamos dar um mergulho aqui nessa água? E a verdade falou: não, eu não quero mergulhar. Não, vamos mergulhar. E a mentira tirou a roupa dela e mergulhou na água e ficou dizendo: que maravilha, a água está uma delícia. A verdade então pensou: por que não? Vou dar um mergulho. A verdade tirou a roupa, deixou de lado e mergulhou. Deu um mergulho. Quando saiu do outro lado, falou: ô mentira, cadê a mentira? A mentira saiu, pegou a roupa da verdade e foi embora. A mentira saiu da água, não teve coragem de colocar a roupa da mentira e saiu nua. E é por isso que se tem o ditado dizendo que as pessoas não gostam da verdade nua e crua. Mas é verdade. E se a verdade muitas vezes ela não é dita pela boca, pode saber que Deus conhece o teu coração, e Ele sabe que você sabe da verdade. E isso também é difícil, porque o pior carrasco do homem é a sua própria consciência. Então é importante estar livre para ser livre do eterno. Está escrito em Romanos: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, para nós não nos colocarmos depois debaixo do mesmo jugo da servidão. Então é isso aí. Pastor, ganhar almas? Não, fazer discípulos é mais importante. Fazer um discípulo é muito mais do que ganhar uma alma, ok? Porque Jesus mandou ganhar almas. E por último, eu peço que meditem bem no que estão fazendo. Somos uma das igrejas sérias de Penápolis e temos compromisso com a palavra de Deus. E o fato de você talvez não gostar do que eu tenha dito não me torna teu inimigo ou coisa parecida. Eu acho que para aqueles que se dizem filhos de Deus, no mínimo a reciprocidade do amor e do respeito é o mínimo que se pode dar. O padrão de todas as orações é o padrão da oração do Pai Nosso. Mas nós já temos que sair do padrão e ter mais intimidade com o Eterno. E intimidade significa que o verdadeiro Evangelho transforma as pessoas em pessoas melhores e não piores. Eu não tenho medo e nem vergonha, porque eu sei que eu estou com a minha consciência tranquila, que um dia quando eu descer à sepultura, essa imagem, esse vídeo vai ficar gravado. Eu tenho dito a verdade, e esta é a verdade: você não vai morar no céu. Trindade é idolatria. Shabat, sim, o sétimo dia é o dia do Senhor. Jesus não era americano, ele era judeu e falava hebraico e aramaico. A Torá, a do Eterno, não foi abolida, pelo contrário, continua mais viva do que nunca. A Torá, os profetas e aí também a nova aliança, que não é outra aliança, é a mesma aliança, só que ela foi polida, foi renovada através do sangue de Yeshua. Ganhar almas? Pode até ganhar, mas se você não estiver disposto a discipular, nem tente. E por último, que o Eterno tenha misericórdia de nós e que nós, como líderes, possamos ter sempre em nosso coração uma palavra que diz que um cego que conduz outros cegos, ambos cairão no buraco. Eu sei que a tradição ao longo de milhares de anos tem nos pregado uma mentira, mas em 2019, praticamente 2020, com a comunicação tão globalizada no mundo, não é mais tempo de conviver com mentiras, é tempo de falar a verdade ao povo. É por isso que nós somos tantos evangélicos no Brasil e não temos a mínima transformação de vida, porque não adianta ser evangélico, cristão, se você não é praticante da palavra de Deus. E a palavra de Deus praticada é aquela que está em Cristo Jesus, é aquela que está na Torá, que está na nova aliança, que está nos evangelhos. Eu desejo para você uma tarde abençoada, e quando você ouvir algumas coisas que as pessoas estão dizendo, diga: olha, eu assisti o pastor falando, não é bem verdade. Eu lamento pelas pessoas que
infelizmente espalham mentiras. Eu não sou moleque, não sou menino, eu sou um homem de Deus, e como homem de Deus eu tenho autoridade e responsabilidade diante do rebanho que Deus me deu para falar e pregar apenas a verdade. Tudo bem, cada um prega o que quiser, eu vou continuar respeitando, mas eu exijo respeito também, é o mínimo que você pode me dar. Shabbat Shalom para você, paz seja convosco. Se você quiser conhecer a Igreja Paz e ouvir uma palavra que você não tem ouvido por aí, porque aí só prego mais do mesmo, promessas vazias que não mudam a tua vida, venha conhecer a Igreja Paz. Hoje nós temos culto a partir das 19 horas. Eu estou muito feliz de ter gravado essa live, porque ela é profundamente libertadora. Sabe por quê? Porque você não vai ouvir dos outros, você está ouvindo de mim, mas só que você está ouvindo de mim a verdade. E tem muito mais coisas que não dá para falar aqui, ok? Shalom, paz seja convosco, compartilhe esse vídeo.